Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 20 de novembro. Tava sem vídeo aqui no canal esses últimos dias, andei mal de saúde, tô me recuperando, ainda bem, ainda tô tossindo um pouquinho aqui e ali, né? Tem que ficar de olho nisso, de repente vou até tirar uma chapa dos pulmões pra ver se tá tudo bem antes da viagem pra Buenos Aires. 10 dias, né? Por falar nisso, 10 dias, mas é papo pra outro momento. Hoje tem Brasileirão Betano, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Glorioso se enfrentando na Arena Independência sem torcida, portões fechados. Afinal de contas, o Atlético foi punido depois de tudo que aconteceu na finalíssima da Copa do Brasil. Só que a gente precisa ficar de olho no Brasileirão Betano antes, 18 horas, Bahia e Palmeiras. Esse jogo é pra gente dar aquela secada bonita. Tudo bem, eu sei, o Botafogo só precisa fazer a parte dele. Você sabe disso também. Mas vamos combinar? Temos 4 de vantagem. Ninguém vai achar ruim se o Bahia venceu o Palmeiras e o Glorioso venceu o Atlético Mineiro, né? Se a gente puder abrir 7 de vantagem, faltando 12 em disputa, vamos combinar? Coisa linda! 18 horas, portanto, sabe o que eu estarei fazendo? Em frente à TV, assistindo ao confronto entre o Tricolor Baiano e o Alviverde, torcendo para que o Bahia de Rogério Ceni consiga dar uma volta por cima, né? Porque nos últimos 10 jogos, 7 derrotas, mas não há uma fase que dure para sempre. Aí você pode pensar, pô, Vitor, mas o Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos só venceu 1. Se não há uma fase que dure para sempre, não. No caso de hoje, o Botafogo vai a campo provavelmente com John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. Pode até ser o Cuiabano, ninguém fica preocupado em relação a isso. Gregory e Marlon, ou seja, do meio para trás, o Botafogo tem o seu sistema defensivo completamente preservado. O Almada não jogou pela seleção argentina e o Botafogo realizou uma operação especial para poder contar com os atletas que foram selecionados, né? Então o Almada pode muito bem fazer ali aquela meia esquerda nossa como de costume. Não seria nada extraordinário, nada absurdo imaginar que o Arthur Jorge vai utilizá-lo. Se ele não jogou os 2 jogos pela Argentina, por que não jogar contra o Atlético Mineiro, certo? Na direita, o Luiz Henrique jogou ontem pela seleção brasileira. Não jogou a partida inteira, nada disso é verdade, mas ainda assim, pelo menos 30 minutos. Imagino que ele vai começar no banco de reservas. Ah, Vitor, mas 30 minutos ele pode começar jogando. Depende de avaliações, depende da parte científica. E tem outra, desgaste acumulado. O Luiz não está nessa temporada a partir de janeiro. Ele está nessa temporada a partir de julho do ano passado, quando ele estava no Betis ainda. E a gente não pode ignorar esse período, né? Então você tem que ter um cuidado ali, né? Se os exames apontarem, ele pode até jogar, mas 45 minutos... 50, 60 no máximo. Aí você pode utilizar o Luiz, de repente, ali na segunda etapa, né? O time adversário um pouco mais cansado, e tu bota o Luiz Henrique na dele, né? Não igual o Dorival Júnior fez. Brincadeira, né? Colocar o Luiz Henrique para fazer ele ficar centralizado e fixo ali por dentro. E não com liberdade para circular. Ele até apareceu aqui na direita, enfim, mas... É outro papo, né? A gente tá falando agora de um time de verdade, não da seleção brasileira, que é um bando em campo com um monte de pontas soltas, se é que você me entende, porque o Dorival realmente inovou. Nunca vi uma seleção com tantos pontas ao mesmo tempo. Enfim, coisas da seleção brasileira. Agora, o Botafogo de Arthur Jorge pode ter o Matheus Martins com o Almada? É uma possibilidade. E você pode ter o Júnior Santos com o Tiquinho Soares. Né? O Igor Jesus jogou 57 minutos, então não deve começar jogando contra o Atlético Mineiro, imagino. E o Savarino jogou 70 minutos com a seleção venezuelana. Savarino que jogou as 2 partidas, né? Contra o Brasil ele jogou a partida inteira e contra o Chile ele jogou 70 minutos. Fez um belo gol, por sinal. Esse gol do Savarino que saiu pela seleção venezuelana vai sair com a nossa camisa no dia 30. Mas se quiser sair antes também e repetir a dose no dia 30, ninguém fica chateado, não é verdade? Importante é vencer, irmão. Quem vai fazer o gol, não sei. Mas importante é vencer. Agora, esse time, John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon, Matheus Martins, Almada, Júnior Santos e Tiquinho Soares, consegue a vitória para cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que tem dúvidas. Segundo o GE,
não é certo que o Daverson vai enfrentar o Botafogo. Pode ser que ele comece no banco de reservas. Mas eu confesso a vocês, até para a gente poder ver uma questão de encaixe e tal, gostaria de ver o Atlético com o Daverson, com o Hulk, o Paulinho, o Scarpa. Tu é maluco, Vitor? Se o Atlético vier sem certos jogadores é melhor? Não deixa de ser verdade. Mas eu tô pensando no cenário macro. Eu acredito que esse time do Botafogo que eu acabei de falar pode vencer o Atlético Mineiro. Tu acredita também? Esse 11 que eu acabei de falar, se for o que vai a campo, ele tem ou não tem capacidade para vencer o Atlético Mineiro? Eu acredito plenamente nas nossas condições de buscar a vitória. Mesmo que o Atlético esteja com Hulk, Paulinho, Daverson, Scarpa. Agora, pensando nos encaixes, se a gente tiver a chance de jogar contra o Atlético Mineiro já com o Daverson como centroavante, imaginando que é isso que vai acontecer mais adiante, eu acho que seria realmente interessante. Seria uma chance de ter uma prévia para a gente poder dar uma estudada. Como é que as coisas fluíram? Como que encaixou uma coisa na outra? A maneira do Atlético jogar e a maneira do Botafogo jogar. Claro, teremos depois peças diferentes. O Luiz, o Igor Jesus, o Savarino. São atletas que fazem falta. Mesmo que você tenha o Júnior Santos voltando, o Tiquinho não está num bom momento, mas quem sabe, né, desencanta. O Matheus Martins precisando também de sequência. Sem essa sequência, sem ritmo, ele não apresenta o seu melhor nível, embora possa contribuir, sem sombra de dúvida em relação a isso, porque tem qualidade técnica para tal. Mas eu gostaria de ver esse embate. Agora, do lado de lá, não necessariamente é o que vai acontecer segundo o GE. Pode ser o Bernard no meio de campo, ou então o Zaratio, ou uma mudança. O Daverson como centroavante, o Hulk e o Paulinho jogando mais aqui por trás do centroavante, né? Scarpa, Paulinho e Hulk. Esses vão jogar. No meio de campo também vai ter o Otávio e, além disso, o Fausto Vera. Então, 2 meio-campistas ali, 2 volantes de mais contenção, de tentativa de uma marcação mais intensa. O Rubens entra no lugar do Arana. Você vai ter o Saravia. O Saravia que jogou no Botafogo. Pois é, vai estar em campo. Pode ser ali um sistema que vai fazer uma saída de 3, possivelmente, com o Saravia, inclusive, fazendo um desses 3 ali que faz essa saída inicial. Você vai ter o Lianco, o Bataglia, enfim. É um Atlético Mineiro que não vai ter todas as suas peças, porque o Júnior Alonso, Alan Franco, eles foram convocados também, né? Teve isso. O Eduardo Vargas foi convocado também, jogou pela seleção chilena, mas ele não é titular do Atlético Mineiro, então não é um desfalque daqueles, né? Enfim, você pode ter um Atlético Mineiro ali, digamos, 85% do que vai ser na final, mas já dá para ter uma prévia, né? Já dá para ter uma prévia. Fato é, hoje nós só podemos pensar em vencer. É vencer, somar 3 pontos. Como a gente vai entrar em campo depois da partida entre Bahia e Palmeiras, isso dá a possibilidade da gente, né? Palmeiras empatou. Então, se o Botafogo vencer, a gente coloca 6 pontos de frente novamente. Palmeiras venceu. Isso força o Botafogo a ter que vencer. A gente tem que vencer de qualquer maneira, né? Vamos combinar. Independente de ser Atlético Mineiro ou não, a gente tem que buscar a vitória, porque queremos ser campeões brasileiros. Então a gente precisa desse resultado. E o que joga a nosso favor, claro, além do fato da gente ser o melhor visitante, é que o Botafogo, quando retorna de data FIFA, ele faz bons jogos. São 6 vitórias e 1 empate depois de um período de treinamentos, né? E aí eu vou colocar período de treinamentos, especialmente pensando nas datas FIFA, né? Então você tem ali um cenário de Botafogo conseguindo aproveitar bem momentos em que você teve ali um período legal para trabalhar. Então o Arthur Jorge consegue tirar proveito. É diferente de alguns treinadores, que quando tem tempo para trabalhar o time piora. Não é o caso do Botafogo com o Arthur Jorge. A gente consegue bons resultados. E a nossa defesa vem trabalhando muito bem. O Bastos, que mostrou um grande comprometimento, não que os outros não tenham, tá? Mas o Bastos, sabendo que a sua seleção já está garantida na Copa Africana de Nações, ele pede a dispensa da seleção para poder ajudar o Botafogo a não ficar de fora de um momento tão importante. Achei sensacional a atitude do Bastos, né? Bartolomeu Jacinto que sangue, o Bastos. Sensacional. Vai poder jogar ao lado do Barbosa, formar a nossa dupla de zaga titular, que vem jogando muito bem. E os nossos números defensivos são muito consistentes, diferente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no Brasileirão Betano sofreu 46 gols, o Botafogo sofreu 26. 20 de diferença. E o nosso ataque é mais positivo do que o ataque do Atlético Mineiro. Tem isso também, né? Então, cara, a gente tem aí um cenário que mesmo com o Botafogo modificado,
temos totais condições de explorar os espaços que o Atlético Mineiro do Milito acaba concedendo. E olha, eu sei que são jogos diferentes. Dia 30 é outro contexto, é final de Libertadores. Você tem um trabalho de preparação especial para esse momento, de concentração, de foco, de tudo. Mas considerando que o Galo vive uma crise esportiva e que o emocional está abalado, e palavras do próprio Milito, né? O próprio treinador do Atlético. Ah, Vitor, vai cair nesse papinho? Não tem papinho, irmão. Nos últimos 10 jogos, o Atlético só venceu um, perdeu a Copa do Brasil. O Flamengo foi merecedor nos 2 jogos. Poderia ter, inclusive, goleado o Atlético lá na Arena MRV, não fosse o Everson. No Campeonato Brasileiro, quando enfrentou o Flamengo de novo, no jogo seguinte à final da Copa do Brasil, também poderia ter sido goleado, não fosse o Everson. O Atlético está no momento péssimo. E quando você está no momento péssimo, a confiança do time está abalada, a confiança está embaixo. Né? A gente sabe, embaixo, melhor dizendo. A gente sabe que é assim que funciona. Então, eu vejo muito botafoguense ainda com receio de, vai cair no papinho do treinador. Não tem papinho. Quando um time não consegue vencer em 10 jogos, venceu um, né? Então não consegue emplacar bons resultados em 10 jogos, não tem outro caminho, cara. O time é impactado emocionalmente. Você tá tentando coisas que não estão dando certo. E o Galo tá dando espaço pra caramba. Espaços esses que tomara o nosso Botafogo aproveite na noite de hoje, não é verdade? Tomara. E eu acredito que aproveitaremos. Teremos pós-jogo, teremos live na hora do almoço, mais cedo, tá? Live da hora do almoço vai começar meio-dia, porque eu tenho compromisso da escolinha da Luna. Hoje tem o churrasco de confraternização. Então, naturalmente, a gente faz uma adaptação aqui no nosso cronograma para poder encaixar tudo, né? Trabalho, a confraternização da minha filha, enfim. Coisas boas, né? Coisas boas. Mas teremos muito conteúdo aqui nessa quarta. Quarta de Brasileirão Betano. É hora da gente voltar a jogar. É tempo de Botafogo. Das cinzas voltar no fogo, vencer. O futuro é glorioso. Daquele jeito. Que seja um pós-jogo de vitória logo mais. Que seja um pós-jogo de vitória. Será. Beijo no coração. Daqui a pouco eu volto, hein? Por hora é só. Fui. Valeu.